Graças a Deus. Graça e paz da parte do Senhor aos irmãos, amém? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, lá no livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, primeiro. Primeira Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Depois que nós terminarmos o versículo 10, o capítulo 2, o versículo de número 13. Todos os irmãos encontraram o texto? Que bom que a irmã Luciana está aqui, né? Depois da cirurgia, irmã Aline e irmão Glei nos visitando, aqui vindo nos visitar, ficaram lá em casa e foi muito bom ter eles ali conosco, para a gente também estar matando a saudade, apesar do irmão Glei, mas a irmã Aline, mas o Sávio está a 100 quilômetros daqui, vocês fazem parte do nosso ministério, nós jamais vamos pensar de outra forma. Então, hoje nós temos motivos para agradecer a Deus por estarmos aqui. Tivemos um dia abençoado, tranquilo. Deus mandou uma chuvinha para nós. Estamos aqui no culto, daqui a pouco vamos embora para os nossos lares. A nossa vida vai continuar, as batalhas virão, mas que nós possamos crescer, amadurecer e sermos ainda mais parecidos com Jesus. Diz assim o texto: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do nosso Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra, o texto pode ser lido também, que nos livrará da ira que há de vir. Agora o capítulo 2, versículo 13, se você abrir um pouquinho mais na frente, diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Amém e graças a Deus. Este é um texto, às vezes, pouco falado, porque percebe-se que aqui na nossa igreja, nós, às vezes, falamos pouco a respeito da carta aos Tessalonicenses. Nós já estudamos, algum tempo atrás, a carta aos Filipenses. Nós estudamos algumas outras cartas. E a carta à igreja de Tessalônica, eu vou esperar os irmãos terminarem, a irmã levar as crianças para a salinha, para não tomar a atenção dos irmãos. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, depois de algumas lutas enfrentadas por ele e seus companheiros, a visita que eles tiveram à cidade de Tessalônica,
Paulo, ele entra na Macedônia orientado pelo Espírito Santo, e ele tinha como estratégia fundar uma igreja ali, porque ele recebeu uma ordem de Cristo. Jesus o chamou para uma missão, como Jesus nos chamou para uma missão. Às vezes, irmãos, aquilo que o irmão Danilo trouxe aqui no começo do culto, que foi cantado pela irmã Paula, que é sobre ele, é sobre a obra dele, é sobre a pessoa dele, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus tem um plano, Deus estabeleceu um plano. A humanidade caída precisava de um redentor, a humanidade caída precisava de um salvador. Deus enviou o seu filho. Nós conhecemos a história. Jesus, ele morreu naquela cruz por nós. Jesus, quando ele começou o seu ministério de pregação do Evangelho, o Evangelho, para que esse Evangelho chegasse aos nossos dias, para que o Evangelho chegasse até nós de forma traduzida, com uma Bíblia de maneira de linguagem. Hoje, nos nossos dias, nós temos várias linguagens da Bíblia, onde nós podemos compreender exatamente o que Deus quer falar, o que Deus quer expressar. Mas pastor, eu não consigo ler. Deus providenciou os pregadores. Então Deus, ele está providenciando desde o início métodos, formas de a sua palavra chegar até nós. Quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu não conhecia nada da palavra, mas eu fui impactado por uma emoção, impactado por promessas. Eu fui para a igreja, e talvez a maioria dos irmãos vieram assim também, vieram porque foram chamados assim: vamos fazer parte, vai na igreja. E você vai na igreja, ali você se assenta e você começa a gostar. Mas o que precisa acontecer em nós é o impacto da palavra, é o impacto do Evangelho. E Deus levantou homens, Deus separou, elegeu homens para que isso acontecesse. De lá para cá, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam a sua vida por cumprir esta missão, por cumprir esse chamado de Deus, de ir pregar, de levar este alimento a almas sedentas, a almas que estavam morrendo. Porque a palavra de Deus, ela é um anúncio de esperança, de que as coisas estão aparentemente ruim, mal, mas que existe um Deus no céu que está contemplando, que está vendo tudo, e que este Deus, ele enviou o seu Filho, para que através da nossa fé no Filho dele, nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Que talvez se nessa terra nós não tivéssemos boas coisas, mas que no futuro, este mesmo Jesus viria buscar as pessoas que crescem nele. Paulo foi uma destas pessoas que Deus escolheu, e possivelmente você também é uma pessoa que Deus escolheu. Nós somos pessoas que Deus escolheu, porque Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos ali: ide e fazei discípulos. Não é discípulos meu,
é discípulos, não é discípulos seus, é discípulos de Jesus. Você não vai falar de você, você vai falar de Jesus. E você não precisa ficar tentando convencer a pessoa, porque o Espírito Santo é quem faz esta obra. Esta não é a nossa missão é ir e falar de Jesus, falar da sua obra. E quem que vai convencer é o Espírito Santo. Às vezes nós nos frustramos, porque nós falamos, porque nós pregamos, porque nós insistimos e queremos nós mesmos fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Você apenas fale, e não te cales, e o Senhor é quem vai quebrar aquele coração duro, porque o Espírito Santo, ele não tenta convencer, o Espírito Santo convencerá. Esta é uma obra de Deus, e Deus chama Paulo. Eles fundam uma igreja em Tessalônica, e ali ia começar uma grande obra. E é interessante a formidável maneira de que como a palavra de Deus opera na vida das pessoas. Esses dias conversávamos a respeito de muitas pessoas que estão passando por problemas emocionais, problemas sentimentais, e às vezes, não sempre, eu não estou afirmando que é por causa disso, mas às vezes, a falta da palavra de Deus, a falta do alimento diário, do pão de Deus, enfraquece o nosso espiritual, e consequentemente vai haver um abatimento em nossas vidas. A palavra de Deus, eu acho que foi a irmã Aline que postou esses dias a respeito do que a palavra de Deus produz na vida da pessoa que pratica, que ouve, que vive, que medita. É comprovado cientificamente o poder da palavra de Deus na vida do indivíduo. E às vezes, irmãos, nós estamos nos alimentando de tantas coisas. Talvez nós ouvimos uma pregação no YouTube, no celular, no computador. Nós gostamos de ouvir a pregação do pregador, mas não gostamos de irmos nós mesmos para as Escrituras. Deixar o Espírito Santo bradar no nosso coração e na nossa mente, porque quando nós lemos, quando nós nos dedicamos a este livro, isso vai acontecer conosco. E quando isso acontece conosco, vai acontecer algo dentro de nós, porque a palavra de Deus, ela é viva, irmãos, e eficaz. Ela opera dentro de nós. Nós não apenas ouvimos, não, alguma coisa, você não percebe. Você talvez no começo você não percebe, mas as pessoas em volta de você vai começar a perceber que algo está mudando na sua vida. E logo na sequência você também começa a perceber. Lutas que você enfrentava com choro, com angústias, agora você já enfrenta de cabeça erguida. Porque a palavra de Deus, ela causou um impacto dentro de você. Porque a palavra de Deus, ela alimentou o seu espírito. Porque a palavra de Deus, ela criou um alicerce dentro de você. E uma das coisas que vai acontecer dentro da vida do indivíduo é algumas virtudes que nós vamos falar aqui, que está aqui no texto, que são pilares fundamentais da vida cristã, que é a fé, que é o amor, que é a esperança. Paulo falou a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele finaliza esta fala dele a respeito do amor.
permanecerão esses três: a fé, a esperança e o amor. Então, no começo desta carta, nós podemos falar da vida destes homens. Os remetentes da carta, Paulo, Silvano. Alguém sabe quem é Silvano? Silvano é Silas. Quem se lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silvano estavam na prisão e eles foram açoitados, aquela prisão que tremeu, os alicerces. O pastor Antônio trouxe essa mensagem na quarta-feira. Paulo, Silvano e Timóteo são os remetentes da carta. Timóteo e Silas eram companheiros de Paulo nessa viagem missionária, e por uma questão fidalga, o apóstolo insere o nome deles em sua missão. Os remetentes da carta eram homens fiéis a Deus, estavam prontos a dar a vida pela igreja, em vez de viverem às custas dela. O sentido do nome Paulo é interessante, irmãos. Eu estou usando um comentário aqui de um estudo, que eu acho importante para os irmãos ficarem sabendo. Por exemplo, o nome de Paulo significa pequeno. Alguns documentos descreviam a imagem de Paulo, que era assim: era um homem calvo, de pernas tortas, forte em estrutura, pequeno no tamanho, com sobrancelhas que se encontravam, um nariz um tanto grande, cheio de graça, pois às vezes parecia homem e às vezes tinha rosto de um anjo. Isso é descrito em alguns textos bíblicos. Silvano é um nome próprio, que no caso é Silas, é um nome próprio romano. Silas é a versão do nome em grego, Silvanus em latim. Silas é mencionado como um líder entre os irmãos, e ele também era um profeta. Nós não podemos confundir o profeta do Novo Testamento com o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Novo Testamento é aquele que traz as verdades que estavam ocultas. Que verdades são essas que estavam ocultas? O Evangelho. O Evangelho agora estava sendo levado. Uma nova mensagem estava sendo levada. Então ele era considerado um profeta, ou seja, um profeta da nova geração, um profeta do Evangelho. Ele estava trazendo as verdades para a igreja, as novas verdades de Deus. Tudo isso, irmãos, é importante nós entendermos. Ele também era um cidadão romano. Ele acompanhou Paulo na segunda viagem missionária, em lugar de Barnabé. Timóteo era nativo de Listra, tendo um pai grego e uma mãe judia. Ele juntou-se a Paulo e Silas na segunda viagem missionária em Listra, e também em Filipos, em Tessalônica e Corinto. Ele esteve com Paulo em sua terceira viagem missionária e foi enviado por ele como uma missão especial na Macedônia e Corinto. Acompanhou Paulo na Ásia, e na sua última viagem para Jerusalém, ele estava com Paulo em sua primeira prisão em Roma, quando este escreveu suas cartas aos Filipenses e aos Coríntios. É interessante a forma que Paulo dirige a igreja, porque se você vê na Bíblia, ele não fala assim: Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalônica. Ele está falando da igreja dos Tessalonicenses. Era uma igreja do povo, era uma igreja que Paulo aprendeu a amar, e ele diz no versículo 2 o seguinte:
damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo sempre agradecia a Deus por aquela igreja. E ele mencionava, ou seja, ele estava sempre orando pela igreja, sem cessar. Sem cessar. Ele agradecia a Deus e ele orava sem cessar por aquelas pessoas. Nós lemos o texto e diz que quando eles se converteram, eles deixaram os ídolos para servirem a Deus. Nós temos filhos, nós temos amigos e temos parentes. E às vezes, em vez de darmos graças a Deus pelos filhos, pelos amigos, parentes não convertidos, nós murmuramos deles, nós só mostramos erros deles. Fulano não tem jeito, só faz besteira na vida, nós só reclamamos deles. O exemplo de Paulo era diferente. Sempre damos graças a Deus e constantemente, sem cessar, oramos por vocês. É claro que alguma coisa tem que acontecer na vida de uma pessoa, na vida de alguém que está sendo beneficiado pelas suas orações, que está sempre sendo lembrado o nome dela diante de Deus, mas sem murmuração, porque você tem que levar a Deus agradecendo Deus. Esta pessoa está numa situação terrível nesta vida, mas eu te agradeço pela vida dela, eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, eu louvo ao Senhor pela vida dela, e eu te digo, Senhor, não se esqueça dessa pessoa. E Paulo incessantemente orava por eles. Temos nós cumprido esse ministério na nossa família, nos nossos amigos? Eu oro, todas as minhas orações, os meus colegas de trabalho estão nelas. Deus, converte-os. Espírito Santo é o Senhor quem convence, Senhor. E todas as vezes que tem oportunidade eu falo, porque quem abre a porta para ser falado é Deus. Paulo, ele tentou ir para a região da Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixou. A porta não estava aberta lá. A porta estava aberta em Tessalônica. E ele falou. Dentro do seu lar, lá onde você trabalha, a porta está aberta? Ou a porta está fechada? Nós temos que cumprir esta missão, irmãos. Ela é árdua, ela é dolorosa, mas ela é gratificante. Quando se colhe os frutos, é gratificante. Ver alguém se converter é gratificante. Nós estamos sempre pedindo coisas a Deus. Teve muitos missionários que
que a oração deles era a seguinte: Deus, dai-me almas, se não morro. Homens que levaram milhares a Cristo, pelo poder da intercessão, pelo poder do Evangelho. Paulo, ele fez isso, irmãos. Neste comentário que eu estou lendo aqui no celular, tem uma parte que diz que em semanas, Paulo ganhou milhares de pessoas para Cristo. Quando eu falo Paulo ganhou, eu estou usando até um termo errado, que Paulo não ganha ninguém, nós não ganhamos ninguém para Cristo. Quem ganha, quem leva a pessoa a Cristo é o Espírito Santo. Veja bem, vamos continuar a leitura. Ele sempre dava graças a Deus, ele mencionava eles em oração, no versículo 3, recordando-nos. No versículo 3, nós podemos dizer, recordamos ou lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho de vocês que resulta da fé. A fé que eles tinham resultava, produzia uma coisa, e era o trabalho em favor do reino de Deus. O esforço motivado pelo amor. Eles tinham tanto amor por Deus e pelo próximo, que eles se esforçavam. O amor deles produziam dentro deles uma motivação extra. E a perseverança, eles perseveravam nesse trabalho, porque eles tinham esperança de que Deus ia agir, de que o que eles faziam, o trabalho deles, eles tinham esperança que traria resultados. A esperança deles não era em um futuro bom, ou em alguma coisa, não, mas a esperança deles era no Senhor Jesus Cristo. E veja bem, irmãos, quando Paulo diz que ele via isso, e ele lembrava diante de Deus, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, ou seja, era como se eles falassem: Deus, eles têm feito isso, eles têm sido isso. Isso trouxe para Paulo uma convicção, que é o versículo 4. Tem gente que não aceita muito esse termo aqui na Bíblia. Na NVI diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. E na versão Almeida diz assim: reconhecemos, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então é fácil, irmãos, reconhecer quem é de Deus, quem é um cidadão do céu. O que a fé dessa pessoa produz? E é fácil de nós analisarmos a nós mesmos. Se esta fé, se ela é motivada por amor, por esperança. E o versículo 5 diz o seguinte, que é uma coisa que nós precisamos entender aqui: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Às vezes as pessoas pensam que o poder do Espírito Santo é apenas a cura, é apenas
coisas extraordinárias. O poder do Espírito Santo aqui no texto era a transformação que estava acontecendo no meio deles. Era a mudança de vida que estava acontecendo no meio deles. Paulo estava pregando e eles receberam a palavra do Senhor. Eles eram aquelas pessoas assim, enquanto Paulo pregava, eles prestavam muita atenção, mas muita atenção mesmo. E eles pegavam aquelas palavras, nós lemos no capítulo 2, versículo 14, e eles entendiam que não era apenas a palavra de Paulo, não era Paulo falando, era a palavra de Deus que estava sendo pregada. E eles pegaram esta palavra de Deus, e eles abraçaram a palavra de Deus, e eles começaram a viver a palavra de Deus. E o que pode acontecer na vida de uma pessoa que faz estas coisas? O texto ele é muito claro. O versículo 6 diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores, e não somente nossos imitadores, e do Senhor. Eles se tornaram pessoas parecidas com os apóstolos, com Jesus. Essas pessoas de Tessalônica, eles eram pagãos, eles eram ímpios. E quando Paulo prega, eles recebem a palavra. E houve uma mudança tão grande na vida dessas pessoas, que eles começaram a imitar a conduta de Paulo. Paulo falava: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Parece que é tão difícil, né? E parece que quando você lê, parece que é tão fácil. A fidelidade e a verdade traz o Espírito Santo para atuar no nosso meio. Só que nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós não temos que pregar a nossa palavra. Nós temos que pregar o que Deus está falando. Nós não podemos pregar o que nós achamos. Às vezes a palavra é dura, ou seja, um texto, e nós queremos ser advogados de Deus. E nós queremos maquiar a situação para não ofender quem está ouvindo. Se machuca, que machuque. Porque o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que faz a ferida, é o mesmo Deus que cura a ferida. Paulo, ele o que era para falar, ele falava. Quem aqui no seu trabalho tem coragem de chegar e falar certas verdades? Provavelmente ninguém. Porque a gente pensa assim: essas pessoas não vão aceitar isso. Isso é uma covardia nossa, irmãos. Nós temos que falar, porque, como eu disse, quem convence é o Senhor. Quem opera a mudança, quem prepara o terreno do coração é o Senhor. Quem não se lembra quando Jonas foi a Nínive pregar uma palavra mais esquisita, dura, sem querer pregar? Daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. Sai gritando isso na rua. Hoje a gente encontra pessoas como alguns pregadores, que eu não vou dizer que é teologia da prosperidade, mas
é aquelas pessoas que não trazem o evangelho, eles trazem um motivacional. E eles motivam as pessoas. A pessoa está abatida e eles falam: você vai vencer, você vai sem passar pelo crivo da palavra. As igrejas assim estão cheias, mas com Paulo não é assim. Esse tipo de coisa produz falsos convertidos. Nós não podemos sabotar a palavra do Senhor. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor Jesus, tendo recebido a palavra. Para que isso acontecesse na vida deles, eles tiveram que receber a palavra. Posto que no meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito. Eles receberam a palavra no meio de muita tribulação. A tribulação ali era perseguição, porque quem abraçasse a fé naquele tempo sofreria uma perseguição, já não teria mais aquela vida de paz, mas eles preferiram abraçar a fé, mesmo que isso causasse tribulação. Hoje não se prega mais assim. A gente vê Pedro falando: olha, vocês terão os bens de vocês espoliados. Hoje é o contrário: vem para a igreja e Deus vai te dar em dobro. Deus pode dar? Pode. Mas, irmãos, o verdadeiro evangelho, ele causa sulcos de feridas no nosso corpo. Mas tudo isso, meus irmãos, é para nos fazer pessoas melhores. Deus está muito mais interessado em fazer você melhor do que você rico. Deus quer te dar a maior riqueza que Ele pode te dar, e muito provavelmente Ele já deu, mas você precisa viver algumas bênçãos de Deus. Por exemplo, paz. Você precisa de paz. Você precisa da experiência da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Você precisa experimentar a presença de Jesus em meio às lutas, e estar sorrindo, chorando e sorrindo. O choro demonstra quebrantamento, e o sorriso a presença do Senhor. Olha o que aconteceu com os irmãos que receberam a palavra. No versículo 7 diz que eles se tornaram modelos. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Sabe aquela pessoa que você admira? Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim: isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus, isso é um jovem de Deus. A pessoa se torna um modelo no nosso meio, um modelo de cristão. É o filho que olha para o pai e fala: meu pai é um modelo de homem de Deus. A minha mãe é um modelo de mulher de Deus. É o pai ímpio que o filho está na igreja e olha para o filho e fala: meu filho é um modelo, eu quero ser desse jeito. Mas para que isso aconteça, precisa de uma sintonia muito grande. Começa com a palavra, é abraçar a fé, é deixar a palavra produzir frutos em você.
não é ouvir o sermão, não é vir na igreja, ouvir o que está sendo ensinado, falado e ficar olhando o relógio louco para ir embora, pensando, isso não vai produzir nada, isso não vai transformar a sua vida e fazer com que as pessoas à sua volta sejam transformadas também. Paulo, ele entendia isso. Paulo, ele se lançou nisso. Ele falou que por causa de Cristo ele deixou tudo. E até hoje nós falamos de Paulo e vemos Paulo como este exemplo. Eu cito muito aqui uma mulher que foi minha mãe na fé, irmão, linda. Eu olhava para aquela mulher, eu até hoje não vi defeito nela, não vi. Era gostoso estar perto dela. A presença dela, quando ela chegava, trazia paz. Uma mulher muito simples, mas que na hora certa tinha uma palavra sábia. Não é possível. De onde vinha aquilo? É claro que é a presença do Senhor. Esses crentes aqui, eles receberam o evangelho de Paulo com alegria, produziu fé, produziu amor, amor por Deus, amor pelos irmãos, produziu esperança. Há uma esperança para você, há um futuro garantido para o povo de Deus, há um lugar preparado para o povo de Deus, há um lugar muito melhor para o povo de Deus. Há uma promessa para nós, que nós daremos frutos. E talvez você olhe para você e fale, que fruto que eu estou dando? Mas do que você está se alimentando? Aleluia, Jesus. Vocês se tornaram modelos para os crentes da Macedônia e da Acaia, porque partindo de vocês se propagou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. As pessoas admiravam eles, admiravam a fé deles. Aqui dentro da nossa igreja tem pessoas que eu admiro a fé, graças a Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Eles estavam tão inteirados com a palavra que eles pregavam e os apóstolos assinavam embaixo. Não tinha necessidade de mais nada. É isso mesmo. É assim que vocês devem viver. É assim que vocês vão ganhar os filhos de vocês. É assim que vocês vão ganhar a parentela, os amigos no trabalho. Vocês já estão completos. Paulo poderia dizer o seguinte: vocês já estão maduros. E era uma igreja jovem. Era uma igreja jovem. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Há quem diz que o problema do cristianismo hoje está muito ligado com o versículo 9. As pessoas deixarem os seus ídolos para servirem a Deus de verdade. E o que é um ídolo?
Um ídolo é tudo aquilo que está tomando o seu tempo com Deus. Um ídolo é tudo aquilo que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. E os ídolos hoje são baratos. Conforto, dinheiro. Tem pessoas que deixam de estar na igreja. Tem pessoas que deixam de congregar para assistir culto em casa. Eu não vou na igreja, mas eu vou assistir uma pregação aqui. Congregar. A palavra congregar é ajudar. É você estar no meio da congregação para fortalecer, para ajudar os irmãos. É você estar disponível como instrumento de Deus na reunião da igreja. É você dizer para Deus, congregar, é você dizer: Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça aqui? É o irmãozinho que precisa de uma ajuda, de uma palavra, de qualquer coisa, e você está ali, pronto, então você está congregando, você está fortalecendo. E em casa ninguém congrega, ninguém em casa, ninguém cumpre a missão que Deus nos deu. Está faltando zelo, está faltando fervor. Cuidado com os ídolos. Por quê? Se apegue a Jesus. Por quê? No versículo 9 diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Existe uma ira, e essa ira está chegando. Ela está chegando, e ela vem como uma locomotiva desgovernada. Ninguém pode pará-la, porque é a mão do Senhor que vai vir, irmãos, combater toda a injustiça nessa terra. E quando esta ira chegar, de que forma nós estaremos? De que forma vamos estar servindo a Deus? Como estará o nosso lar, o nosso evangelho? Se a ira chegar, e talvez até mesmo para estar num culto, nós inventamos desculpas. Paulo, Silas e Silvano, eles enfrentaram açoites para pregar a palavra, enquanto nós nem no culto, nós não pregamos e ficamos no culto, em casa e não vamos no culto, enquanto aqueles homens estão morrendo pelo evangelho, nós não conseguimos viver o evangelho, e Deus vai botar na balança, e talvez Ele vai, quando pôr na balança, Ele vai falar assim: pesado fostes na balança e foi achado em falta. Misericórdia, misericórdia. Isso aqui é uma advertência, irmãos. Tem pessoas precisando de você, de mim. Tem pessoas precisando do evangelho que está dentro de nós, e ele está amarrado, ele está preso pela nossa covardia. E você sabe o que Deus vai fazer?
tentaram fazer isso. Concluo. Aquelas pessoas que se oporam a Paulo, que maltrataram Paulo, não quiseram deixar Paulo pregar, você vai encontrar no capítulo 2, aí no versículo, no versículo 15, 16, diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, ao ponto de impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Deus, Ele é um justo juiz, Ele é um Pai amoroso. Deus, Ele abençoa. Deus, Ele faz coisas boas. Mas a mão de Deus também é pesada. Deus tem seus juízos. Que nós, irmãos, possamos refletir na nossa vida e começar a nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta, porque é uma ira que está por chegar. E esta ira está tão perto porque a impiedade dos últimos dias está mostrando isso. Os irmãos, não preciso nem falar isso aqui para os irmãos. A inversão de valores. Um professor de uma escola, ele foi afastado, um professor de biologia, só porque ele falou que existe macho e fêmea. E as coisas vão piorar. Que nós possamos estar preparados e através da palavra de Deus nos fortalecer e nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus no seu trabalho. Não estou falando para você debater fé. Não estou falando para você afrontar aquele que não tem a mesma fé que nós. É apenas falar a verdade. Só que você deve se preparar. Se você fizer isso, você será perseguido. Mas é melhor agradar a Deus do que os homens. É melhor ser reconhecido no céu como homem de Deus do que receber aplausos de homens. Fecha os teus olhos. Há quanto tempo você não fala de Cristo para uma pessoa? Há quanto tempo você não adverte uma pessoa, não fala do amor de Deus, da oferta da salvação para uma pessoa? Há quanto tempo você não faz isso? Se você não faz, você está em desobediência. E a desobediência é um pecado grave. Vamos nos despertar. Não pensando em encher a igreja, mas pensando no reino de Deus e em cumprir o nosso papel. Foi para isso que Ele nos chamou. Pastor, onde eu começo? Dentro da sua casa, no meio de seus parentes. Deus te chamou para ser missionário ali primeiro. Cumpre a obra do evangelista lá dentro. E cumpre ela fielmente. E você verá os resultados que Deus trará lá dentro da sua casa. Senhor nosso Deus, graças te damos por esta noite, Deus. Eu te louvo, te exalto e te agradeço pela vida de cada um dos irmãos.